Veio outra mulher que se chamava, ela usava um pseudônimo masculino, Lawrence. Lawrence, na verdade chamava-se Adela Florence. Ela também nasceu no século XIX, na segunda metade do século XIX. Era filha de um oficial inglês das Forças Armadas, e que, como todo oficial inglês da época, foi servir na Índia. E lá ela cresceu e escreveu uma série de poemas muito românticos, né? Histórias de príncipes e princesas, etc. E eu encontrei esse soneto, que é um dos poucos que ela escreveu, sonetos. Os poemas dela não são em forma de soneto, mas esse é explicitamente também em forma de soneto. E ele conta ela descreve um quadro, né? Um céu muito azul, uma parede, uma figura deitada, né? Uma flor na mão, e é só isso, nada mais. Aquilo era o quadro. Mas ela diz ali, a luz do sol caía com tanta doçura nos membros da pessoa que estava deitada, da mulher que estava deitada, né? A luz rósea, né? Com tanta sutileza, né? E ternura no rosto dela, que todos podiam dizer que o artista pintou com olhos de poeta. E aí, entre os que criticavam, entre os que estavam vendo aquela tela, que eu chamo seu salão, era um quadro, né? Todos sentiram entusiasmo. E um deles, que estava olhando, comentou, e ela, o poeta, diz, não deve ter errado, diz ela. I don't think he said amiss. He was her lover when he painted this. Então o amor dele se projetou na tela. Ele pintou uma figura de mulher que ele amava, né? E você, ao ver o quadro, você percebia que o artista amava o modelo. Né? Então eu achei um belo soneto, é um soneto perfeitamente clássico, também decassílabo, com essa rima direitinha, tudo direitinho. Né? Então eu tentei traduzir e a tradução ficou assim. Eu tinha que pôr essas coisas, né? O céu de azul intenso está ali, né? O muro, mas no white wall é demais, são 3 palavras muito curtas. Eu não conhecia, eu botei um muro sozinho. Junto ao muro branco, já passou para o outro verso, não cabia no primeiro verso, e areia amarelada. Eu tinha que respeitar também a rima, então tinha um monte de areia amarelada. Né? Heaps of yellow brown sand. Nas mãos de uma mulher adormecida, flores rubras de cactos. Nada mais, that was all. A figura. Porém, com tal doçura, a luz do sol banha os membros morenos, tão sutil a ternura do rosa e o claro escuro no rosto erguido, que seguramente o artista a viu com olhos de poeta. Até aí estamos bem perto. E dos grupos de críticos se ergueram calorosos louvores para a tela. Alguém que contemplava com surpresa e prazer, e não disse, não creio que errasse, ele a amava quando pintou isto. Então esse também ficou bastante próximo, também ficou perfeitamente marcada as 10 sílabas e as rimas. Não, as rimas eu não consegui, então eu resolvi fazer a rima branca. Resolvi fazer sem rimas. Só a métrica de 10 sílabas, mas a rima branca. Porque eu não conseguiria traduzir tudo aquilo e ainda por cima botar com rima. Então foi uma opção, né, que não é antigamente, na época clássica, nenhum poeta faria isso. Não faria um verso branco, não faria um soneto com verso branco. Mas hoje pode-se fazer essas coisas. Hoje toda a forma do soneto sofreu diversas variações. Mas eu sei que mesmo sem a rima, pelo menos com a métrica, né, a descrição do poema ficou aceitável. Também aí pergunto se alguém quer fazer algum comentário sobre isso. Ela se casou com um outro oficial das Forças Armadas e aparentemente foi um casamento feliz. Embora ela fosse poeta e ele fosse militar. E naturalmente não são duas coisas inteiramente incompatíveis. Podem completamente ser compatíveis. Depois ele morreu, o marido, e ela acabou se suicidando. Ele era bem mais velho que ela. Ela acabou se suicidando aos 39 anos de idade. E usava, não sei porquê, esse pseudônimo masculino. Adela Florence Nicholson Corey. Interessante. Está passando?